Bom dia, tudo bem com vocês? Dando início aqui a mais uma live do projeto Lives da CDF. Esperar as convidadas entrar para que a gente possa continuar. O Instagram diz que está mandando chamar os seguidores. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo jóia e você? Tudo jóia, graças a Deus. Agora é só esperar a doutora Nayara chegar. Sim, Isso, ela já chegou. Não, vou esperar mais um pouquinho. tranquilo. Agora chegou. Esse meu convite aí, doutora? Ah, Dia. Bom bom dia. dia. Deixa eu virar minha câmera aqui. Agora deu certo. Oi, Mari. Oi, Nai, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Cristiano. Bom dia. Tudo bem? Tudo, e Vamos lá. você? Que joia, Vamos. graças a Deus. Esse é o projeto Lives que nós implementamos nessa gestão aqui na Comissão de Direito das Famílias, justamente para democratizar o espaço, para que os membros possam falar, para que os membros possam ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento e para não ficar uma coisa que muitas vezes a gente vê que só diretoria, né, que fica falando, diretoria tem espaço e tal. Então nós resolvemos criar esse espaço justamente para o diretor ser só mediador. E nós temos uma convidada e um membro da comissão para que possa haver um diálogo e essas duas pessoas transmitirem conhecimento para a advocacia familiarista em especial. É um prazer ter vocês duas aqui. É um tema que eu me interesso bastante. É um tema que, inclusive, já participei de seminários a respeito, tive a oportunidade de palestrar em um seminário em Goiás Velho e, eventualmente, faço palestras pelo interior. Então, é algo que eu acredito que a advocacia ainda não está familiarizada, apesar de já ter uma certa divulgação. Eu vejo que a advocacia ainda está um pouco perdida com relação a essa temática. E quanto mais a gente abrir espaço para que esse tema seja abordado, para que as pessoas entendam como que isso funciona e que realmente funciona, a gente consegue fazer o trabalho social de uma comissão, que é realmente alcançar a sociedade, alcançar a advocacia, levar conhecimento e contribuir que seja com um grão de areia, né, para melhorar um pouco mais o panorama atual. Acredito que é bastante importante também a gente tratar esse tema, para que ele não caia no descrédito que às vezes que a gente vê acontecendo com a lei da alienação e que muitas vezes acontece até com a lei Maria da Penha, das pessoas, do advogado utilizar isso de uma forma falsa, de uma forma só para prejudicar a outra parte, como um instrumento de barganha. Então eu acho que as pessoas precisam tratar esses instrumentos legais de forma muito séria. O advogado precisa tratar isso de forma muito séria. E acho até que o advogado poderia ser responsabilizado quando ele trata isso de uma forma visando apenas alcançar um objetivo econômico ou algo nesse sentido. Mas eu vou passar a palavra para a doutora Nayara, que quem convida
que faz as vezes da casa, faz a apresentação, tudo. E a dinâmica é o seguinte: nossa convidada tem total liberdade para expor seu raciocínio, expor seu pensamento. A doutora Nayara faz as intervenções. E quando eu achar que posso dar meu pitaco, eu dou meu pitaco. Funciona mais ou menos assim. Então, doutora, a palavra é sua. Tá, obrigada, doutor Cristiano. A gente vai querer te ouvir também daqui a pouco. Ouvir um pouco da sua experiência, o que você tem para contribuir com a gente também, que eu sei que é bem vasto e que também está engajado nessa luta com a gente, né? As questões de gênero, as questões de raça. E, assim, eu pensei da gente conversar um pouco, né? A gente está num mês muito importante, que é comemorado, né, o Dia Internacional da Mulher. E também, justamente ontem, 21 de março, foi dia 20 Internacional contra a Discriminação Racial. Então, são temáticas muito importantes. E aí, queria começar apresentando, né, a minha amiga, a doutora Mariana Mike. Se eu tiver falado errado, já me corrija. Mick. Que eu acho que eu nunca falei. Mick. Isso que parece. Mariana Mick, ela é advogada indigenista, graduada em Direito Público, pós-graduada, né, em Direito Público e Direito das Mulheres e Advocacia Feminista, mestranda em Políticas Sociais e Cidadania. E eu não poderia esquecer, que ela me lembrou, que ela também é membro da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da subseção de Barra do Garças, no Mato Grosso. Então, doutora, eu queria começar a gente refletindo sobre a questão do 8 de março, né? Que é marcado por essa data tão importante. E aí eu já fico assim, tem vários questionamentos nessa data, né? Tem várias manifestações. E eu me pergunto, né? É uma data que a gente celebra, comemora, né? As conquistas até agora, ou também é uma data de luta, né? E aí, pensando nisso, nessa reflexão política, a gente está aqui representando 2 estados, né? Mato Grosso, Goiás e a região Centro-Oeste. E a gente tem como base o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, de 2023. A gente está na segunda região mais violenta. A taxa de feminicídio, a gente até conversou ontem sobre isso, né? No Mato Grosso está entre as mais altas, 2,6. Goiás, 1,6. E a gente está, inclusive, acima da média nacional. Porque a média nacional de feminicídios são 2 a cada 100 mil mulheres. 2 a cada 100 mil mulheres. 1,4 a cada 100 mil. E aqui no estado de Goiás, é 2 a cada 100 mil. Então, a gente ainda enfrenta muito essa questão, né, da violência de gênero, da violência também na discriminação racial. E aí eu abro esse debate assim, perguntando para você, como que a gente se posiciona nesse sentido, né, em relação a essas datas e como que a gente pode caminhar com isso? Bom dia, muito obrigada pela apresentação. Bom, é exatamente isso. Eu estou aqui bem na divisinha aqui do estado, Mato Grosso com Goiás, atravessando a ponte, já estou em Aragarças. Então, acabo que a gente tem a atuação aqui no escritório que eu estou associada, o escritório do Dr. André Bernardes, aqui em Barra do Garças. A gente tem a atuação em Goiás também, e principalmente em Barra do Garças, que é a nossa sede. Então, estamos com um pé lá e um pé cá. E Mato Grosso, como você mesmo disse, em 2023, teve a maior taxa de feminicídios do país, o que não é motivo de nenhum orgulho. Esse dado foi citado, inclusive, no painel de violência de gênero, que agora da 4ª Conferência da Mulher Advogada, que eu estive presente em Curitiba na semana passada. São dados alarmantes, são dados assim que não tem como passar desapercebido. Então, nós tivemos, por exemplo, pelos dados levantados pelo Ministério da Justiça, do ano passado, 1.422 feminicídios no país e 46 em Mato Grosso. 46 só em Mato Grosso. E até fevereiro, até dia 21 de fevereiro, que foi a data que eu peguei esses dados, 4 já tinham acontecido aqui em Mato Grosso, só em janeiro. Então, você vê que mantém um certo padrão. Infelizmente, esse padrão ele não decaiu. E se nós formos pensar no dia 8 de março, esse dia ele não pode ser pautado apenas por comemorações ou apenas por luta. Eu acredito sim que a gente precisa comemorar o que já foi conquistado até aqui,
até a vinda desse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é motivo de ser celebração, né, de um motivo de conquista, uma conquista bastante significativa, mas a gente não pode esquecer do que ainda vem acontecendo, apesar de todas as conquistas. E nenhuma conquista foi realizada sem luta. Então, as lutas precisam continuar. Eu me vejo como uma pessoa que é inserida nessa ideia de que precisa sim ser movimentada a sociedade, até a gente precisa sempre estar buscando melhorias, buscando principalmente a proteção à vida, a proteção à segurança de mulheres, e de forma que o dia 8 de março ele precisa sim ser ainda motivo de comemoração pelo que já veio até aqui, porque muitas mulheres nos antecederam até chegar aqui, mas ainda assim, de muita luta. Certo. É complexa essa situação para a gente, né? Porque a gente avança, mas ainda assim os dados são alarmantes, né? Inclusive, não só, né, a violência da questão do feminicídio, mas a gente tem o caso agora da doutora Bruna Holanda, advogada lá de Sergipe, né, que sofreu uma violência sexual e não teve um amparo, né, da própria OAB nesse sentido e teve que se expor, né, teve que renunciar ao cargo de conselheira para poder ser ouvida, né, para poder fazer esse movimento de ser ouvida, né, de poder ter o seu direito garantido. Aqui, Mari, a gente tem uma subcomissão, que é essa que eu participo, de estudos de gênero, e a gente vem trabalhando mensalmente o protocolo. Então, a gente já recebemos convidadas para tratar as questões básicas de gênero, de raça, né? E também a aplicação no tribunal, e que é o foco aqui, que é a Comissão de Direito de Família. E o protocolo, ele foi muito importante, né? Primeiro, ele veio como recomendação. E aí é importante ressaltar também que depois ele veio como essa resolução 492 do CNJ, justamente como o Brasil foi condenado, né, no caso da Márcia Barbosa, e aí ele foi obrigado a instituir o protocolo e ele passou a ser vinculado nas questões judiciais. Como que está sendo para vocês, né, a área que você atua, da aplicação do protocolo? Como que está no Mato Grosso? Vocês têm discutido isso na OAB? Como que funciona? Bom, o protocolo é super recente, se a gente for pensar na história legislativa, né? Então, na minha atuação, basicamente, todas as ações eu consigo fazer o encaixe do protocolo, até porque ele é interdisciplinar, né? Sim. Ele é extremamente amplo. Então, se a gente for pensar muitas questões, né? Como as minhas clientes são basicamente mulheres e perpassam por alguma situação de violência, basicamente o protocolo pode ser encaixado em todas as situações. Eu também atuo no direito de família e no direito criminal para mulheres em situação de violência, mas principalmente as minhas clientes, elas vêm do direito de família. E ali a gente vê as mais diversas violências. E então, em todas as minhas ações, eu consigo trabalhar o protocolo. Como até a minha advocacia é muito recente, né? Eu retomei a advocacia antes do protocolo, mas efetivamente no ano passado para cá, assim, aqui no escritório, e os processos deles ainda estão numa fase de análise. Eu ainda não tive nenhuma decisão, não consegui ainda ter uma decisão final em nenhuma ação que valide ou ignore o protocolo, mas a OAB aqui da região, aqui da minha cidade, da minha subseção, promoveu no ano passado, por exemplo, um seminário protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que eu tive a honra de poder palestrar, de poder levar essa informação ao público. E o público era de estudantes, magistrados, servidores, advogados, advogadas, porque o protocolo tem justamente esse caráter, né, de integrar todos os sujeitos, né, do processo. Não é só a advogada, feminista ou só a mulher em situação de violência. Todos os sujeitos do processo têm que estar integrados, né? E tem que saber do que se trata. Até quando você cita que ele era uma recomendação e se tornou uma resolução, mais uma vez eu tive a honra de estar presente no STJ no ano passado, em março, exatamente na semana do dia 8,
quando fizeram essa recomendação. A então ministra Rosa Weber estava lá, e a partir daquele seminário que foi discutido 2 dias inteiros a respeito da importância da aplicação do protocolo, das origens, de todos os palestrantes ali eram pessoas que estavam no grupo de trabalho, que elaboraram esse protocolo, que é extremamente denso e foi muito bem trabalhado por todas as áreas. Eles trouxeram esse histórico do caso Márcia Barbosa, eles trouxeram esse histórico de como isso surgiu e por que ele precisa ser aplicado. Então, apesar de muito novo, apesar de ainda ser desconhecido por muitas pessoas, eu vejo que existe um potencial gigante para a gente evoluir nessa questão do gênero, na questão da interdisciplinariedade e da interseccionalidade também, né? Gênero, raça, classe, que o protocolo tanto traz. Então, no momento, ainda não tive decisões, mas a gente acaba vendo decisões. Tenho aqui uma pasta só de decisões que já foram no Brasil realizadas e que utilizaram o protocolo. Isso serve até para a gente ver que está sendo feito alguma coisa, que realmente o judiciário está olhando para isso e dá mais gás para a gente continuar. E a OAB da região tem super intensificado os estudos nesse sentido, o que me dá também muito orgulho de fazer parte aqui da OAB Barra do Garças. Doutor Cristiano, conta pra gente também a eu quero falar. Aqui eu acho que a gente tem ainda uma certa resistência. Eu acredito que no tribunal até que está melhor, mas no primeiro grau a gente enfrenta alguma resistência. Muitas vezes não sei se por desconhecimento ou se por questões ideológicas mesmo, para achar que não é interessante a aplicação daquilo. Então, assim, eu tenho essa percepção. E, assim, o que me assusta às vezes é que os maiores problemas que nós tivemos foram com algumas juízas na hora da aplicação do protocolo. Eu senti maior resistência. Por óbvio, não vou citar nomes, mas, assim, nós sentimos essa resistência. Você faz um parágrafo, desenha, mostra toda a fundamentação, você dá todo o caminho das pedras para que a pessoa entenda. Está bem claro. E a pessoa simplesmente ignora aquela parte, como se não tivesse aquele pedido ali fazendo parte da petição. Como se aquele pedido não fosse entrelaçado com os demais pedidos. Então, muitas vezes a gente tem essa percepção de que fazem vista grossa. E isso é um tanto quanto estranho, né? Uma vez que o CNJ já não está mais tratando isso como um mero papel, e sim como uma necessidade real. Então, a percepção que eu tenho é essa. Eu tenho utilizado bastante, alguns juízes entendem o sentido da coisa, outros simplesmente ignoram. Nós vamos promover agora, vamos conversar com a diretoria do tribunal, nós estamos tentando uma reunião com juízes desde janeiro, juízes de família de Goiânia, então nós vamos tentar essa reunião, vamos acelerar para que essa reunião aconteça o quanto antes, e depois uma reunião com os juízes de Aparecida de Goiânia, que é uma cidade aqui do lado, para que a gente fale, entre outras coisas, sobre a respeito do protocolo de gênero, a respeito da questão das custas das ações de alimentos, né, que não tem por que haver custas se o ativo ali, o polo ativo é a criança. Então, nós temos várias questões para conversar, vamos insistir nessa reunião, para ver se a gente começa a fazer uma mudança de conceito através do diálogo, porque acho que a gente pode construir essas pontes dialogando, e é isso que a gente está tentando fazer nos bastidores. Muitas vezes aparenta que está todo mundo quieto, mas nos bastidores a comissão tem trabalhado bastante no sentido de trazer os juízes para a conversa. Nós temos uma comissão que faz essa interlocução entre a subcomissão, quer dizer, que faz essa interlocução entre a nossa comissão e os outros players do judiciário, Defensoria, Ministério Público e o judiciário em si. E nós temos conseguido bastante resultado positivo, no sentido de promover a mediação e outros. Então, agora nós vamos tentar o diálogo com o Ministério Público, para que os pareceres
sejam favoráveis, né, nesse sentido da aplicação do protocolo, e com o judiciário, para que eles olhem isso com mais carinho. É isso que a gente tem feito por aqui. Não, essa atuação da Comissão de Direito de Família é muito importante, né? Porque tanto a questão da criação dessa subcomissão para poder fazer esse estudo, e aí, como a doutora Mariana falou, está tudo muito recente ainda, então a gente está estudando para saber como que aplica, o que, que a gente faz, que momento que eu posso solicitar, né? Inclusive a doutora Beatriz, que também é a coordenadora da subcomissão, ela trouxe da aplicação no tribunal. Aí ela trouxe 2 sustentações orais, né? Que as pessoas falaram, né? As advogadas comentaram sobre o protocolo, exigiram aplicação. Então, tá tudo muito novo, assim. A gente está aprendendo. E esse papel da OAB de ir cobrar, né? De ir sentar com os juízes, de ir sentar com a comarca de Aparecida, de Goiânia, é muito importante para ter essa evolução justamente nessa aplicação, né? Mas é isso, a gente ainda enfrenta muita resistência de, às vezes, ser ignorado, né? E de aprender como que vai ser aplicado, porque ele não aplica somente para a área de violência doméstica, não aplica só para o direito de família, e aplica para várias áreas. A gente tem alguns julgados aqui já, do estado de Goiás, com aplicação. No nosso grupo, a gente já compartilhou isso, né? A gente tem esse compartilhamento de decisões, de peças, e é muito importante essa movimentação nesse sentido. Sobre as questões, né? A gente fala sobre protocolo no direito de família, né? Pode falar, doutor. Você falou um ponto fundamental, compartilhamento. Eu acho que agora é hora da advocacia não trabalhar de forma egoísta e tipo, eu tenho aqui minha pasta, meus arquivos, com as minhas decisões aqui, não vou compartilhar com ninguém. Não, não. Se é uma causa nobre, e a advocacia, ou pelo menos uma parte dela, está imbuída em fazer essa causa sair do papel, eu acho que nós deveríamos fazer um compartilhamento massivo de decisões nesse sentido para fomentar esse caminho. Então, eu acredito que quem tem material nesse sentido deveria compartilhar ao máximo com as comissões, para que as comissões repassem para os colegas, para que seja fomentado esse caminho e para que os colegas tenham um direcionamento de como utilizar o protocolo. Você guardar isso dentro de uma pasta para você utilizar somente nos seus casos, isso para mim hoje, em se tratando de uma causa social, de uma causa nobre, é uma forma de uma advocacia egoísta. É fazer de conta que estou imbuído numa causa, mas na verdade eu não estou. Então, minha recomendação é para que quem tem esse material, para que compartilhe ao máximo. Já que é uma causa social, a gente tem que fazer compartilhamento e um ajudar o outro. Eu acho que é assim que tem que funcionar. Sim, esse papel é muito importante, até mesmo porque vários processos, né, são em segredo de justiça e às vezes a gente não tem acesso àquelas decisões. Então a gente precisa compartilhar isso, precisa fazer esses grupos de estudo para poder, né, avançar. Até teve um comentário aqui da doutora, deixa eu ver se eu consigo, Edith Santos, ela falou: o Estado de Goiás tem se destacado nesses casos e já há várias decisões. Inclusive, uma decisão que teve do Estado de Goiás foi reconhecendo, né, o trabalho de cuidado dos filhos no cálculo da pensão alimentícia. Então, essa questão do trabalho de cuidado, né, do capital invisível investido na maternidade, que foi até que você também palestrou junto com a doutora Ana Lúcia, né? A gente precisa mencionar isso nas nossas peças, nossas petições, para que seja analisado, né? Para que isso também tenha uma robustez. Você teve essa palestra com a doutora Ana Lúcia, né? Vocês trabalharam sobre essa temática da questão do trabalho de cuidado. Como que foi, Mari? Nossa, foi assim, a realização de um sonho pessoal e profissional, né? Bom, a doutora Ana Lúcia Dias, ela dispensa apresentações, mas para quem ainda não conhece, o Instagram dela é @o direito das mães. Ela trabalha, ela em 2016, se eu não estou enganada, porque a minha memória ela não anda muito boa, ela publicou um artigo no Carta Capital falando sobre o capital invisível investido na maternidade, que é o custo desse trabalho materno, né? Quando a mãe está em casa, cuidando dos filhos, exercendo 90% das atividades domésticas e práticas para a criação de seus filhos, ela deixa de estudar, de trabalhar, de se profissionalizar e de
progredir na carreira, né? Agora, há poucos dias, eu acredito que no 8 de março teve o especial Falas Femininas, que trouxe aquele experimento social de que quantas tarefas são acumuladas por uma mãe sem remuneração. Esse, inclusive, muito provavelmente foi inspirado em um vídeo que a Ana Lúcia traz nos cursos, um vídeo já um pouco antigo, de uma simulação de uma entrevista de emprego em que o então pretenso candidato ali, ele teria que acumular trabalho de jardineiro, motorista, cozinheiro, faxineiro, enfim, e sem receber nada por isso, e basicamente 24 horas por dia. Se for, e as pessoas ficam abismadas em pensar, como assim? E olha, existe alguém que faz isso apenas por amor. Quem? Mães. Então, quando a gente consegue visualizar o custo disso, né? Se a mãe não está, quem vai fazer? Se a mãe não está ali para cuidar, precisa de uma babá, precisa de um motorista, precisa de uma van, precisa de uma faxineira para manter a casa. Quanto isso custaria? E é só nesse momento que se visualiza que existe realmente um valor. E a Ana Lúcia veio, ela trouxe com a maestria que é de praxe dela, esse tema, essa temática que está completamente interligado com a questão do protocolo, né? E ela trouxe, inclusive, aí ela tem os cursos dela e que eu fiz, inclusive esses dias atrás, ela traz um compilado dos julgados. Porque é isso, como a Nayara falou, são processos que tramitam em segredo de justiça. Então, a gente não tem acesso a esses julgados no Jus Brasil. Não tem acesso. A gente precisa fazer essa rede de compartilhamento. E, assim, nos grupos que eu transito, existe esse costume de trazer esses julgados e a gente vai criando as nossas pastinhas para juntar e as pessoas compartilham, porque é isso. É necessário, assim como o doutor Cristiano disse, criar essa rede de compartilhamento para fomentar as nossas ações em conjunto, porque é um movimento que precisa ser massivo, né? E ter a doutora Ana Lúcia aqui, falar sobre o capital invisível investido na maternidade, no dia seguinte da redação do Enem, que foi sobre o trabalho do cuidado, foi simbólico, foi assim, foi incrível. E é um assunto que é cada vez mais necessário ser falado. E assim como a doutora Edith falou, eu não sei porque eu não estou vendo os comentários, está travado para mim aqui na tela que eu entrei. Mas a doutora Edith é aqui de Barra do Garças, eu acredito que seja a nossa colega aqui de Barra do Garças. Ela trouxe essa questão dos julgados de Goiás, que a Ana Lúcia tem esse compilado, quando os julgados tratam o trabalho e cuidado, e às vezes até citam esse artigo do Carta Capital, ela tem essa rede de compartilhamento que ela recebe, ela consegue fazer esse compilado. E ela disponibiliza, né? Até acho que no link da biografia do Instagram dela tem. E é muito importante que a gente tenha esse compartilhamento. E ter tido a doutora Ana Lúcia aqui foi incrível e acho que transformador para muitos profissionais, né, da área. Sim, ela é maravilhosa. Até a Beatriz falou aqui. E ela é uma boa pessoa para a gente convidar para conversar com a gente sobre essa tese, né? E aqui a doutora Lívia Cavalcante, ela mencionou aqui, né? Você não está vendo os comentários, mas eu vou ler para você. Lívia Cavalcante, ela venho mencionando o protocolo em pedido de pensão por morte, por união estável, em ações previdenciárias também. E a Maybe Brandão, ela falou, é verdade, eu tenho poder de fala nesse assunto. Realmente o trabalho é invisível, né? E aí a gente tem o desafio, né, como advogado, de mencionar, né, de como mensurar isso nas ações de família, por exemplo. Como mensurar os trajetos, como mensurar o tempo, né? Que é justamente esse trabalho invisível que não é calculado. E ele é de extrema importância, porque isso sobrecarrega as mulheres, sobrecarrega as mães. Então, como calcular isso e cobrar, né? A Beatriz também falou. No site do CNJ tem algumas decisões que mencionam o protocolo. Eles fazem um levantamento de dados também, mas em processo sem segredo de justiça. Então é bom a gente estar atento aí para poder estar pesquisando, né? Eu quero falar um negócio aqui. A doutora falou sobre o seminário que eles fizeram lá, discutindo o tema, né? Aí me deu uma inveja danada. Aí aproveitar que a doutora Beatriz está aqui, e a doutora Beatriz
é a responsável por essa subcomissão, né? Então, para a doutora Beatriz animar a fazer aí um seminário online, porque aí a gente alcança o interior, porque quando faz seminário presencial, os colegas do interior acabam sendo prejudicados. Mas fazer um seminário online, escolher os nomes bons aí e tal, para promover um evento nesse sentido aqui em Goiás, da OAB Goiás, para o Brasil, que a gente faria de formato online usando o YouTube da ESA, para o Brasil e para, principalmente, os colegas nossos aqui do interior, que às vezes não têm a condição de vir a Goiânia participar. Então fica lançada a ideia para a doutora Beatriz, para fazer esse seminário. Ó, o André Bernardes falou, pode ser híbrido, né? Não, e Híbrido dá um trabalho danado. Nem não inventa. É Vamos um fazer só trabalho. online. Vamos fazer só online, porque vai por mim. Não funciona. Vamos só online que é melhor. Ó, a Beatriz falou combinado, hein? Pode ser isso para finalizar aí os trabalhos do semestre, hein? Além da cartilha que a gente já está pensando, já está organizando para fazer, né? A gente está pensando, Mari, em fazer uma cartilha aqui ao final sobre o protocolo, sobre os estudos da subcomissão. Muito legal. O que mais a gente pode falar, né? Sobre essas questões, né? Como que a gente aplica no direito de família? Como que a gente pode observar nas ações de família as questões de violência, né? Por exemplo, o não pagamento da pensão alimentícia como uma violência patrimonial. Como reconhecer isso, né? Como combater nessas ações nesse sentido da violência patrimonial, que atinge ali não só a criança, mas também a mulher, né, em si. Como você tem visto isso daí? Olha, me fez lembrar de um caso emblemático aqui do escritório. É um caso que o doutor André Bernardes está acompanhando. É um caso de uma cliente que ele já vinha acompanhando. Quando eu cheguei ao escritório, foi a primeira ação que eu me integrei para aplicar o protocolo. É uma medida protetiva por violência patrimonial, exatamente por falta de pagamento de pensão e também depois que houve um divórcio do casal, sem filhos menores, mas assim que houve o divórcio, a mulher que 30 anos de casada, trabalhava na empresa do casal, ela foi completamente bloqueada do acesso à casa, à empresa. Então ela perdeu não só a residência e o lar de referência dela, mas também o emprego e as condições de se manter. E nós tentamos, né, uma medida protetiva por violência patrimonial, fizemos sustentação oral e por questões ali de competência, enfim, ainda assim não consegui. Então, é um desafio ainda muito grande, porque o protocolo deixa bem claro que falta de pagamento, e aí aí que entra a necessidade da gente saber interpretar o protocolo. Quando a gente fala de falta de pagamento de pensão, não é uma questão só monetária. Não é uma questão assim, não pagou pensão, pode ir preso. Não é isso. O que isso implica? Implica na perda da capacidade econômica da pessoa se manter, se alimentar, assim como está escrito no nome mesmo, nome próprio da questão, pensão alimentícia. E isso desenvolve uma série de problemas, né? Uma criança, às vezes, crianças de situações mais menos favorecidas, em situações de vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade, às vezes, não tendo esse apoio em casa, a única refeição que vai ter, se vai ter, vai ser às vezes na escola. E que tipo de criança, que tipo de saúde essa criança vai ter? Saúde física, psicológica? Como que fica o funcionamento de um lar sem um apoio financeiro? Todos nós sabemos que no sistema que nós vivemos, sem dinheiro a gente não consegue fazer absolutamente nada. E às vezes a gente não está falando de quantias absurdas. Às vezes a gente sabe que existem decisões muito corriqueiras de 30% de um salário mínimo. E hoje corresponde não sou muito boa de matemática, mas não corresponde a R$ 500. E nós sabemos muito bem que o custo de uma criança é muito além disso. Então, a partir do momento
que a pessoa que está comprometida em arcar com os custos de uma pensão deixa de fazer isso, não é só uma questão financeira. É uma questão de dignidade, é uma questão de dignidade da pessoa humana e daquela criança, daquele filho. Ou então daquela ex-mulher, que como essa nossa cliente, ficou em uma situação de hipervulnerabilidade. Precisou se mudar. E isso desencadeou uma série de problemas psicológicos, psiquiátricos, não só a ela, mas também a filhos, e envolve todo um sistema. Então, neste contexto que eu estou dando um exemplo, que para mim é um processo emblemático, que eu acho que vai marcar assim, a minha trajetória, tamanhas violências que essa mulher sofreu de todos os aspectos, a gente precisa saber olhar para o protocolo e que aquele caso específico não é apenas o pagamento de um dinheiro, envolve o todo, envolve a mulher ter saído do seu lar, envolve a mulher não ter mais um emprego, como que isso impacta na vida de uma pessoa? Qual o poder que alguém tem de tirar todos a vida da pessoa? Né? A partir do momento que ela se afastou do lar em situação de violência e uma medida protetiva também foi feita, ela simplesmente não conseguiu mais ter acesso à vida. E isso não é só sobre dinheiro. E é isso que a gente precisa trazer sempre, cada vez mais falar, né, nessas lives, em cartilhas, em seminários e em postagens. A gente precisa levar essa informação e multiplicar, porque o protocolo tá lá escritinho. Não pagamento de pensão alimentícia é violência patrimonial. Mas até alguém entender, ainda é muito difícil. Mas a gente vai insistir, né? Essa questão da violência patrimonial, né, tem até um caso de estelionato afetivo. E aí foi inicialmente deferida a medida protetiva para devolução de um bem, né, que estava em posse do cara, e simplesmente depois revogaram, assim, falaram que era uma questão de discussão patrimonial e depois teria que resolver no âmbito civil, assim, e aí a gente está com esse processo, mas é super desgastante, porque além da mulher ter sofrido toda violação de bens, de dinheiro, né, ela não consegue depois, aí ela tem que gastar com o advogado, tem que gastar com o processo, e isso é extremamente desgastante, não é rápido, né, a gente sabe que não é rápido, e o tratamento na delegacia, depois eu até quero falar com o doutor Cristiano, assim, não sei se tem um projeto assim para... Não é a área, né, do âmbito do direito de família, mas nas delegacias o tratamento é muito complicado. Para a gente que é advogada já é complicado. E quando a pessoa vai, né, para poder depor, para poder fazer um registro, é de uma revitimização imensa, assim. Então, é uma área bem desgastante. Essa semana eu até conversei com uma colega que estava bem cansada assim mesmo, sabe? Porque o judiciário vem, assim, você tenta, e o judiciário vem te tolhindo, assim, em pequenas coisas, sabe? Doutor Cristiano, pode falar? Eu acho que as pessoas, quando pensam na violência patrimonial, elas focam muito na questão financeira. E eu vejo a violência patrimonial como uma porta de entrada para a violência psicológica, para as questões emocionais, porque a partir do momento que você vai cercear, ou vai diminuir, ou vai acabar com o direito dessa pessoa se alimentar, com o direito dessa pessoa transacionar um patrimônio e poder bancar sua existência, você está violentando a existência da pessoa. Então, quando você vai numa delegacia, você vai num processo tal, e se você focar no patrimônio, o juiz vai focar em dinheiro, ele vai focar na questão só financeira, só do carro, só do dinheiro, só disso. Sim. Eu acho que a gente precisa fazer essa intersecção entre os tipos de violência e mostrar que um tipo de violência vai desencadeando outras violências. E não é uma coisa que fica subentendida, não é uma coisa explícita. Então a gente precisa mostrar essa conexão, por isso que eu costumo muito a conversar com psicólogas, tudo para poder fazer essa análise, mas com fundo até psicológico, para poder mostrar que a violência A, ela desencadeia a B, que está relacionada a C. E aí você tem que colocar isso mostrando a amplitude disso, que não se limita ao carro que o cara não quis devolver, mas toda a consequência que aquilo gerou na pessoa, na existência da pessoa. Outra questão importante é quando se trata de mãe e filha,
eu nunca trato a mãe como sujeito ativo da ação, ou somente a mãe. Porque a violência são duas mulheres ali sofrendo a violência. Então, eu trabalho muito essa questão, assim, tá, no início do processo, era a mãe representando a filha, pedindo uma pensão. Pá, beleza. Agora não. Agora são duas mulheres sofrendo violência, e essas duas mulheres precisam ter direito de fala. A Francisca e a filhinha dela, a Maria, elas precisam. A Maria é uma criança de tanta idade que está sofrendo violência. Porque a partir do momento que ela não tem comida, ela está fisicamente abalada, emocionalmente abalada, e aí a mãe dela tem que trabalhar 24 horas por dia, exagero, mas 24 horas por dia para poder manter essa filha. Aí ela está desamparada emocionalmente. Então, é uma cadeia de violências que precisam ser demonstradas partindo da patrimonial. A gente não ficar só no patrimonial, porque é aí que endurece mesmo o jogo. Porque aí o juiz pensa, está pensando só em dinheiro, vamos endurecer esse jogo, vamos esgotar as provas, vamos deixar para o final do processo. Porque vocês observem que todos os casos aqui, vocês falam, na sustentação oral, poxa, tudo vai ter que ir para o segundo grau, né? Chega a ser absurdo. Sim, Não, isso é muito... Pode falar, Mariana. Eu ia fazer só uma observação, né? Que violências patrimoniais, sexuais, elas necessariamente estão acompanhadas de uma violência psicológica, porque faz parte do processo do ciclo da violência, né? Você começa a minar ali a autoconfiança da mulher para poder tomar, entre muitas aspas, outras formas de controle sobre a vida dela. Então é isso. Só ia fazer essa complementação, perfeito. Não, perfeita essa colocação do doutor Cristiano, porque é justamente isso. E no momento ali, por exemplo, que você vai fazer o registro, se não coloca essa questão da violência psicológica, por exemplo, depois não tem como seguir. E geralmente é isso que acontece. Coloca lá só a questão do estelionato, e aí vai seguir com isso, e depois não tem o desmembramento da violência psicológica, que também deveria ser investigada, que também está atrelada à situação. A doutora Lívia até falou, ó, o desgaste é que os magistrados recusam, aí temos que interpor recurso, a demora, o sofrimento para nós já é gigante, imagina para a vítima. E é bem isso que eu sinto mesmo, assim, de um desgaste enorme, a gente como advogada, para poder tentar ali solucionar, e o desgaste da vítima que ela já vai se cansando, assim, né? De ter que ficar lutando por uma questão que o judiciário, às vezes, não colabora. Só uma outra questão, com relação a esse seminário que eu dei ideia aqui, nós tivemos uma reunião, acho que é essa semana, aí o cabelo vai ficando branco, a memória vai desaparecendo, com a doutora Pova, onde a doutora Camila, membro da nossa comissão, deu uma sugestão de um modelo de evento. Então, a sugestão que eu dou para vocês, para fazer um seminário, sem aquele formato de palestras, que falar sobre o protocolo a gente fala toda hora, mas pegar o protocolo e colocar na prática. Caso tal, caso Maria, X versus Y, aconteceu assim, assim, assado, a aplicação do protocolo foi assim, assim, assado, e o resultado foi esse, e sabe assim, a gente fazer uma roda de conversas entre vários players, onde esses players vão falar do caso concreto, sem citar nomes, por óbvio, e de como o protocolo foi utilizado e do resultado. Eu acho que isso seria um seminário de bastante valor. Deixar um pouco a teoria de fora e mostrar para a advocacia, nós podemos utilizar assim, dessa forma. E se eu utilizar dessa forma, a possibilidade de êxito aumenta. E caso não tenha êxito no primeiro grau, nós vamos recorrer assim, dessa forma. Para quê? Para a gente realmente mostrar para a advocacia como funciona, como proceder, porque as perguntas que eu estou vendo aqui, muitas nesse sentido, mas como aplicar? Aqui talvez não vai dar tempo, a gente falta 10, 15 minutos para terminar a live. Mas a gente pode criar um seminário só de prática de aplicação do protocolo. Os players só falam da prática, de como que a gente vai fazer isso. Acho que isso seria bastante válido para a advocacia. Sim, é muito importante. Inclusive, quem quiser, né, quem estiver na live, for advogado, quiser participar da subcomissão, gente, manda uma mensagem para a gente, para a doutora Beatriz, para entrar, né, no nosso grupo, a gente pensar nesse seminário final aqui desse semestre. Olha, o Wagner, doutor Wagner, ele inclusive é muito ativo na nossa subcomissão, ele fez uma pergunta aqui para a gente. Ação de alimentos gravídicos, ajuizada em janeiro. A criança nasceu e até agora não houve nem tentativa de citar o réu. Se
mudou semana passada e enrola a mulher dizendo que vai assinar acordo. Isso me parece grande violência, inclusive do judiciário, com certeza, né? A criança, inclusive, já nasceu e até o momento não teve alimentos, nem citou o pai, né? Com certeza é uma violência também. Ele está conversando aqui com a Beatriz sobre as providências. A doutora vai falar? Pode falar. Deixando a nossa comunidade, a nossa convidada falar. Ela que Deixa ela fala com a falar. gente está aqui para aprender. Não, com certeza é uma violência complexa, né? Tem esse porém também. O nosso judiciário pode ser um instrumento de uma perpetuação de uma violência. Inclusive, o protocolo traz isso. E quando a gente invoca aí os tratados internacionais, o Estado precisa fazer valer a proteção à mulher, à integridade, à vida e saúde, em decorrência até da CEDAW, né? E o Estado, quem é o Estado na ação judicial? O Estado é o nosso Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele tem o dever, né, até por conta de estar fazendo parte do Sistema Internacional de Direitos Humanos, de fazer valer as normas brasileiras de proteção à mulher. E isso é uma coisa que eu sempre coloco nas minhas petições. Se é lido, eu já não sei, mas está lá, né? E a gente precisa colocar tudo, colocar a ODS 5, a gente precisa colocar o protocolo, a gente precisa colocar nacionais, e fazer todo esse link e falar, olha, e para este caso, especificamente para este caso, depois de tudo isso que eu falei, e isso pode ser aplicado desta forma, assim como o doutor Cristiano falou, trazer desenhado, escrito, e muitas vezes desenhado mesmo, usar aí o visual law a nosso favor para fazer valer, né? Tentar fazer valer de uma forma didática e inclusive de todas as formas. Mas existem assim, o judiciário, uma vez eu lembrei que falei do visual law, eu recebi uma resistência gigante de uma decisão inicial, num despacho inicial de um processo, pedindo para eu literalmente com essas palavras, adequar, emendar a minha inicial. Acho que a Nayara viu essa decisão, não sei, eu mandei em alguns dos grupos. Porque era para escrever, né? Era para eu escrever tudo que eu tinha ensinado, assim, a moda antiga. O magistrado utilizou essa frase, a moda antiga, que era para eu tirar todos os gráficos, todas as tentativas de facilitar a visualização do direito da minha cliente, e foi um parágrafo inteiro, uma página A4, num parágrafo só, sem pular linha nem nada. Sim, tamanha força, né, da decisão, que era para eu adequar a minha decisão ao modo antigo. Então, por mais que a gente às vezes tente se adequar, a gente tem que também tentar falar a língua do tribunal, né, da vara que a gente tá conversando. E isso eu acho que é um grande desafio da advocacia. Trazer as ferramentas e ser entendida pelo interlocutor, né? Da forma que ele vai ler, ele precisa ler. No fim das contas, ele é que vai ler que lê, né? E eu acho esse um grande desafio. Lembrei aqui para comentar com vocês. É um juiz que não teve infância, né? Não sabe o que é um gibi e a importância de um gibi para facilitar a leitura. É brincadeira o negócio desse, sabe? Assim, adequar a petição, porque ela tem um organograma mostrando para ele o início e o resultado final. Aí, sabe, assim, para mim é até um certo cerceamento de defesa, é um negócio meio absurdo. Não, e é esse desafio que a gente tem que enfrentar, né? Às vezes a gente vai evoluindo em algumas questões e o judiciário ainda, né, alguns julgadores não conseguem avançar. Você falou dessa questão da aplicação nas peças dos tratados, né? Eu também sempre menciono da aplicação dos tratados internacionais, aí depois a questão do protocolo, tudo certinho para poder ver se alguém lê aquilo ali e consegue aplicar, né? A doutora Lívia falou novamente, só observação. Quando a cliente vai na delegacia registrar o estelionato, às vezes ela vai sozinha, ou vai por pressão da família. Só depois que entra em contato com o advogado. Isso quando entram, né? Porque não tem condições de pagar honorários. E isso é uma questão também muito complicada, porque na delegacia, eles deveriam analisar o relato certinho e colocar, que é um problema também que eu tive. Na questão de estelionato, registraram como primeiro, por exemplo, teve vários empréstimos. Registraram lá a data do primeiro empréstimo, sendo que deveria ter registrado a última.
Porque a gente sabe que o prazo decadencial é de 6 meses. Senão, ali mesmo, no momento do registro, você já acabou com o direito da pessoa. Então, isso é por isso que a gente fala da importância, né? De ir também acompanhada na delegacia com o advogado. A gente sabe que não é fácil, mas é uma necessidade também. Porque às vezes essas coisas passam batidas e aí vai atrapalhar o processo inteiro. E outra questão que vocês também comentaram sobre essa... O advogado tem que fazer um malabarismo, né? Porque ele tem que estudar. Se depender de qual vara que seu processo caiu, você tem que estudar como que são as decisões daquele juiz. E isso vai variando de vara para vara, né? Secretaria para secretaria. E aí, como que é a decisão daquela turma? Porque é muito complicado. A gente tem que analisar certinho, caso por caso, cada vara, para poder ver como que você vai atuar naquela situação, né? Aí, por exemplo, numa situação dessa, você entrar com um processo novamente, cair nessa situação, você já vai saber que vai ter a mesma decisão, né? Determino que faça a moda antiga. Agora eu só escrevo. Olha, eu acho assim, é fundamental para a advocacia saber o funcionamento da cabeça de cada juiz. Isso mas é a primeira vez. Beleza, consulta os colegas, tenta ver mais ou menos um levantamento. Eu vejo muito isso no nosso grupo, o pessoal fala assim, como que o juiz fulano pensa? É válido, é válido. É importante a gente mapear isso daí. Ter, tipo, um resuminho ali dos procedimentos de cada vara. Porque se a gente não souber isso daí, até como se esse juiz é acessível, se não é, tal, a história fica muito complexa para a gente. Agora, puxando para o lado da advocacia, quando um cliente vai na delegacia sem advogado, a possibilidade daquilo já começar tudo errado é enorme. Mas é muito difícil ter acesso ao advogado. Ok, mas sem o advogado vai ser muito pior. Isso é fato. Sabe? Sem o advogado, a chance de a data do prazo ali prescricional bater, sem o advogado, a pessoa fala só na emoção e não consegue transmitir o que aconteceu. Aí muitas vezes fica parecendo que é uma rixa, que ela está ali para fazer um processo de vingança e não para fazer realmente uma denúncia. Então, assim, a conscientização das pessoas de que precisa da figura de um advogado ali do lado para poder direcionar um depoimento, mostrar, apontar as questões principais de um depoimento é fundamental. E quem não faz isso, depois tem que contar com um malabarismo do advogado para tentar corrigir a lambança inicial. E muitas vezes não dá. Então isso também tem que ficar muito claro para as pessoas. Sem advogado, eu vou tentar te ajudar aqui. Com advogado, eu vou tentar te ajudar com maiores possibilidades. É assim que as coisas funcionam. Sabe? Não adianta, mas nem todo mundo tem condição. Ok, mas também nem todo mundo vai ter condição de obter êxito, porque a coisa já começa toda errada. Então, isso é fundamental que a gente fale. Que às vezes a cliente liga para mim e fala, eu vou na delegacia. Eu falo, olha, é melhor você acompanhar do advogado. Se você está achando que o meu preço está caro, procura outra pessoa e vá com outro advogado, porque depois fica muito difícil de corrigir, dependendo do que você fizer lá. Isso a gente tem que ser bem claro com o cliente, para ele saber que se começar tudo errado, a chance da gente consertar já diminui. E além da parte técnica, né, e eu concordo com o que o doutor Cristiano disse, sabemos que muitos profissionais de delegacia estão preparados para recepcionar uma mulher em situação de violência, né? E aí tem todo o processo da revitalização que pode minar aquele vestígio de coragem que aquela mulher teve para iniciar, porque a gente sabe que quando uma mulher chega nesse processo de denunciar, ela já passou por muita coisa. E pode ser que, ao se deparar com um servidor que não esteja bem preparado, né, ele consiga minar essa iniciativa. É muito delicado mesmo. Gente, estamos nos últimos minutos da nossa live. Parece que passou tão rápido. Tem tanta coisa para a gente conversar. Queria muito agradecer a presença da Mariana aqui. Convidá-la para participar dos próximos eventos também que tiver. Como convidada, né? Advogada convidada também. E queria ouvir você, deixar uma palavra para a gente. O doutor Cristiano também logo em seguida. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã. É muito importante a gente ocupar esses espaços nas redes sociais. A gente sabe que é o meio de comunicação que nós temos com muitas pessoas, muitas mulheres, né? E para mim, ainda que aqui residente em
Grosso, tenho um pezinho em Goiás, estou sempre aí. Tava aqui Voltei esses daí, dias. voltei daí domingo. Sempre que posso, estou aí, adoro Goiânia. Então, para mim é um prazer. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. E é isso, eu acho que a gente tem que se unir enquanto classe, enquanto advocacia, seja dentro do mesmo estado, seja na região centro-oeste, seja estar trabalhando em prol de um bem comum, né? E que a gente consiga fazer cada vez mais movimentos internos e de levar informação, porque informação é poder, é conhecimento, é empoderamento. E é isso, eu fico à disposição de vocês, sou muito grata pelo convite. Então é isso, pessoal. Quero agradecer as doutoras pela contribuição imensa que deram. Doutora, só para constar, eu já pulei dessa ponte aí várias vezes. Aquela tradição dos meninos pular da ponte, já fiz várias vezes. Eu não Eu sou conheço, um gente. sobrevivente. Pois vem, está convidadíssima. Então, assim, e também sou sobrevivente àquela subida do Cristo lá, que misericórdia, que lá hoje eu não subo nem pagando. Uma vez na minha vida, não subo mais. Eu moro aqui há 13 anos. Não quero, gente. Só subo de carro agora. É terrível, é terrível. Mas é isso. Muito obrigado. Jogo nas mãos da doutora Beatriz e da sua subcomissão a realização de um seminário online para que a gente possa, como eu falei, debater isso de forma prática. Caso, solução. Caso, solução. Teoria, a gente abre o livro e estuda. Vamos trabalhar com caso, solução, que é o que a advocacia precisa, que é a orientação que a advocacia precisa. E eu vi muito aqui, principalmente o Wagner, que é um menino super atuante, perguntando, falando tal. Então, assim, o que o Wagner fez aqui é o que a advocacia precisa. É realmente mostrar um caminho de como aplicar, da forma que isso funciona, da forma que não funciona, das estratégias para a gente conversar com o juiz e etc. Então, vamos chamar as pessoas com mais atuação, com mais prática, vamos fazer um evento bem prático mesmo, tipo como se fosse um workshop, para que a advocacia depois não tenha desculpa, porque vai ficar salvo, vai poder virar um manual de consultas, para não ter desculpa depois que não sabe como a coisa funciona. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, muito obrigado a todos que participaram. Fica o convite para a doutora participar dos próximos eventos. E é isso. Até a próxima live, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, viu, pela participação. Olha, a gente faz a live assim, em tom, né, de um pouco pessimista, porque a gente vem trazendo essas questões problemáticas ainda no judiciário, mas essa ideia do seminário de estudar caso a caso vai ser muito importante, justamente para a gente poder pegar os casos positivos, né, que foram aplicados, e poder aplicar nas nossas peças, né, para a gente poder mudar esse cenário. Agradecer ao doutor Cristiano, né, pela oportunidade de a gente estar aqui debatendo sobre isso. Também parabenizá-lo pela iniciativa, né, pelo o ativismo dele nesse sentido, de levar o protocolo, de fazer, né, fez várias palestras aí. E também está com essa atuação, né, perante as comarcas, Aparecida, Goiânia, para poder ver efetivado, né, e que a gente continue avançando nos nossos estudos aqui, para poder compartilhar mais, seja por lives, né, semanais, que a live, inclusive, foi muito frutífera, né, porque teve, apesar de ser por comentários, vários comentários aqui a gente conseguiu debater, evoluir, né, eu tenho certeza também que para as pessoas que assistiram também foi de grande valia, e para a gente também depois, em reuniões, conseguir debater entre a gente mesmo, assim. Então, vamos continuar aplicando o protocolo, vamos buscar, né, acabar com essa desigualdade aí. Com a aplicação. Só um comentário para finalizar. É a teoria do copo. A gente tem água ali pela metade, a gente tem 2 dedinhos de água, é a forma que a gente olha o copo. Se você partir de uma perspectiva que o copo estava vazio antes do protocolo de gênero, se a gente tiver 2 dedinhos de água, a gente já tem uma evolução. A gente não pode olhar como se tivesse pouca água. A gente tem que olhar como se a água estivesse subindo. Então, se a gente tratar isso daí como cada avanço para cima, e tratar isso, sabe assim, para incentivar, para que a gente se motive nesse sentido, quando esse copo estiver pela metade, a gente já vai ter muito o que comemorar. E aí, dificilmente, a gente vai olhar para ele como um copo que está pela metade, mas para um copo que está subindo. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada.